A Moniele foi assassinada por um homem que o pai dela levou para dentro de casa. A Moniele, coitadinha, 13 anos apenas, morava em uma casa dentro de um condomínio. A vizinhança contou que ela tinha uma boa relação com o pai, mas a família já não estava mais junto. A mãe dela vive em uma outra cidade, na região ali dos Campos Gerais. A menina estava com o pai porque a Moniele não se dava bem com o padrasto. A mãe dela deve ser ouvida, se já não foi. Deixa eu conversar com o Thiago Silva, porque o Thiago tem atualização sobre esse caso. Ô Thiago, a gente está falando de uma garota de 13 anos assassinada por um sujeito estranho e que o pai levou dentro de casa. Um caso que as pessoas estão revoltadas, Thiago Silva. Pois é, o autor do crime também já identificado pela polícia. Depois dos depoimentos, nessas últimas horas, pelo menos 6 pessoas prestaram depoimento aqui na Delegacia da Fazenda Rio Grande e clareou muito a investigação, viu, Furlan? Ontem, familiares da Moniele prestaram depoimento, a mãe dela conversou aqui com o delegado, uma tia também. A Moniele, embora de pouca idade, era uma jovem que tinha uma personalidade forte. No dia do crime, naquele sábado à noite, a Moniele, nós temos as imagens aqui no Balanço Geral, ela sai do condomínio com 2 amigos, são as últimas imagens da Moniele. Quando ela retorna para o condomínio, o pai dela, o Celso, já está com o Henrique é o assassino, Henrique Gomes é o homem procurado pela polícia aqui em Fazenda Rio Grande, e o pai vai repreender a Moniele. O pai, como você que é pai, que está acompanhando aqui o Balanço Geral, o pai conversa com a filha, não gosta da atitude dela. A Moniele, ela não recua, ela começa a bater boca com o pai na frente do Henrique, do assassino. O Henrique, caminhoneiro, mesma profissão que o Celso, que o pai da Moniele, olha para o Celso e fala, olha, se essa menina fosse a minha filha, ela já tinha tomado um couro. Isso consta no depoimento aqui na Delegacia da Fazenda Rio Grande. A Moniele, então, começa a discutir com o assassino. Ela discute, desdém do assassino, vai para o quarto dela e fica lá. Pai, o Celso e o assassino Henrique, eles saem, eles vão a um supermercado. Nós temos as imagens dos dois caminhando em um supermercado aqui em Fazenda Rio Grande, voltam para o condomínio, continuam bebendo e comendo carne, um churrasco. Em determinado momento, o pai, o Celso, vai dormir, pelo menos é essa a primeira informação. O assassino, ele guarda aquela discussão do começo da noite, vai no quarto da Moniele, há uma nova discussão, ele dá um golpe, uma facada no pescoço dela, infelizmente ela morre. A esposa do assassino também já foi ouvida aqui na Delegacia da Fazenda Rio Grande, disse que o marido pegou as coisas e foi embora porque ele tem familiares em São Paulo. Foi essa a informação repassada pela esposa dele, que prestou depoimento aqui por parentes do assassino, que já foram localizados, inclusive, pela polícia da Fazenda Rio Grande. A motivação do crime já está clara aqui para a polícia. Foi uma discussão com o assassino. O pai da Moniele, o Celso, esteve lá no interior do Paraná, em Telêmaco Borba, onde acompanhou o sepultamento, está retornando da região dos Campos Gerais e prometeu ainda hoje comparecer aqui na Delegacia da Fazenda Rio Grande para prestar depoimento ao delegado responsável pelo caso, para ver qual é a versão que será apresentada pelo pai neste exato momento. A nossa equipe aqui, o Leonardo Gomes, repórter da RIC TV, ontem percorreu essa região da Fazenda Rio Grande, foi até o condomínio, conversou com testemunhas e tem mais informações a partir de agora aqui no Balanço Geral. Você acompanha. Veja. Uma pergunta tem movido o trabalho da Polícia Civil em Fazenda Rio Grande. Qual o motivo por trás da morte de Moniele Santana Ribeiro? Uma adolescente de 13 anos degolada dentro de casa por um suposto amigo da família. A polícia já sabe quem é o homem e o trata como suspeito. Falamos de um caminhoneiro que teria conhecido o pai da vítima
horas antes do crime. Essas imagens seriam do momento que se cruzam em uma distribuidora de bebidas em Fazenda Rio Grande. Lá conversaram até que o pai de Moniele o convidou para um churrasco na casa dele. Na sequência, os dois foram para um mercado onde compraram cerveja, carne e seguiram até o endereço. Isso ocorreu por volta das 8 horas da noite. Minutos antes, Moniele chegava no condomínio acompanhada de amigos. Essa é a última imagem da menina viva. Conversamos com vizinhos da vítima que afirmaram ter visto o churrasco começar perto das 9 da noite. E não só com a participação de Moniele, pai e o suposto amigo. Uma família de vizinhos também esteve lá e ficaram no local até perto das 2 horas da manhã. Depois disso, foram para casa e seriam acordados com o barulho do carro do pai de Moniele. Essa imagem do veículo saindo do condomínio na madrugada assustou aqueles que horas antes comemoravam no churrasco. A vizinha teria visto o amigo do pai de Moniele dirigindo o carro. Estranhou na hora. Foi até a casa da vítima e deu de cara com a adolescente morta, com um corte profundo no pescoço. Altair é o responsável pela segurança no condomínio. Foi uma das primeiras pessoas a ver o cadáver. Na hora que eles ligaram para nós, do monitoramento, eles ligaram e falaram, mataram a menina na casa lá. A gente veio ali, aí o pai já relatou para nós, o rapaz estava aqui que matou a menina e saiu, daí ele fugiu. Daí a gente foi nas imagens, ele tinha pegado o carro dele e saiu com o carro. Saiu de dentro da casa mesmo. A casa onde o crime aconteceu fica neste condomínio no bairro Estados. São pelo menos 180 residências, uma do lado da outra, de moradores que se perguntam qual o motivo por trás deste assassinato tão cruel. Segundo o delegado à frente do caso, a motivação está perto de ser esclarecida. Uma das possibilidades é que o suspeito agiu em defesa do pai de Moniele. Segundo a nossa investigação, que ainda caminha, teria sido uma discussão ali anterior ao próprio crime ali, envolvendo ali a vítima, o seu genitor ali, do qual o autor teria tomado as dores, vamos assim dizer, do pai da vítima. Violência sexual é descartada. A relação de pai e filha seria boa, sem histórico de maus tratos. Na delegacia de Fazenda Rio Grande, 6 pessoas já foram ouvidas. Entre elas, a esposa do suspeito, que disse que o homem não conhecia o pai da vítima. Pelo relato ali da esposa, ele retornou para casa, mas ele já teria uma proposta de emprego em São Paulo. Foi isso que a mulher do suposto autor teria relatado. Em razão disso, ele já teria arrumado as coisas ali e partido. Em conversa com a reportagem da RIC TV, uma das testemunhas que preferiu não gravar entrevistas deu informações diferentes das incluídas no inquérito. Uma delas que o pai de Moniele teria apresentado o suspeito do crime como um amigo do trecho, ou seja, um conhecido do trabalho. Tanto o suspeito quanto o pai de Moniele são caminhoneiros e teriam se cruzado durante viagens no passado. Além disso, essa testemunha afirmou à reportagem que não teve briga alguma no churrasco, diferente da possível motivação investigada pela polícia. Fato é que o suspeito sumiu do mapa, dificultando assim que a investigação possa ouvir da boca dele o que aconteceu. Enquanto o homem não é localizado, a polícia aguarda para nessa semana ouvir o pai da vítima, testemunha fundamental do caso. Essa semana, muito provavelmente, a gente vai ouvi-lo ainda para ver a versão do pai da vítima, e confrontar com todos os elementos que nós já trouxemos. É isso. Então, a palavra do delegado responsável pela investigação, o pai da Moniele, ele está saindo lá da região de Telêmaco Borba, fez contato aqui com o delegado Paulo César Ribeiro, disse que ainda hoje, assim que chegar aqui na Fazenda Rio Grande, antes de ir para casa, o pai ele tem que prestar depoimento, tem que confrontar as versões que a polícia já tem da esposa, da ex-esposa, da mãe da Moniele, ex-esposa do seu Celso, a dona Maria José, que já foi ouvida pela polícia aqui em Fazenda Rio Grande. Ela chegou a dizer que o pai tinha a guarda da criança porque a Moniele não tinha um bom relacionamento com o padrasto, e aí por conta disso há um ano ela saiu lá da região de Telêmaco Borba e veio morar com o pai aqui na Fazenda Rio Grande, confirmou que a filha
tinha, sim, uma personalidade forte e que, em determinado momento, por conta dessa discussão, por conta desta briga com o pai, o Henrique Gomes, o autor do crime, que estava no mercado comprando cerveja horas antes do assassinato, comprou a briga do pai. O autor é caminhoneiro, o pai é caminhoneiro, os dois se encontraram aqui em Fazenda Rio Grande, foram beber e aconteceu esse crime. O pai é aguardado ainda hoje aqui na delegacia da Fazenda Rio Grande. Já o assassino, segundo a esposa dele, que também já foi ouvida aqui pela autoridade policial, pegou as coisas depois do crime e falou: olha, eu tenho uma proposta de trabalho lá em São Paulo, eu estou indo embora para São Paulo. O advogado dele já fez contato com a delegacia no intuito de apresentar a defesa dele. Não comentou se irá apresentar o cliente nas próximas horas. Disse apenas que deve apresentar a defesa do suspeito do crime, que ainda não é considerado foragido porque não tem a prisão decretada pela justiça, mas as testemunhas apontam como o autor do assassinato da Moniele. Furlan. Olha, você me desculpa, é uma série de erros. A menina, se ela tinha uma personalidade difícil, é uma questão de educação, que a gente que é pai, a gente sabe o tanto quanto esses jovens têm mesmo. Teimosia, muitas vezes até desrespeitam. É uma geração que foi criada diferente. A gente sabe disso. Agora, é injustificável esse argumento de que o assassino teria defendido o pai. Como assim defender o pai de uma menina de 13 anos? Primeiro que esse cara tem que calar bem a boca dele, começa daí, porque quem dá pitaco na educação do filho não é ele, da filha não é ele. E sim o pai da menina, começa daí. Outra coisa que me chama muita atenção, se esse sujeito era um desconhecido, por que esse homem leva a menina para dentro de casa? Sem contar que a Moniele já vinha de uma relação desgastada na relação entre mãe e padrasto, por conta do que vinha acontecendo. Evidentemente que a menina não ia querer ficar com a mãe, por conta dessa confusão toda. No meu entendimento, viu, Thiago Silva, e o senhor é pai também, e eu creio que muitos aqui que estão assistindo a gente também têm a sua opinião sobre esse assunto, mas a gente tem a nossa missão, que é educar, que é proteger. Eu não levaria um estranho para dentro da minha casa e ai dele se abrisse a boca para falar alguma coisa sobre a educação da minha filha. Então chega para lá. Agora, churrasco, cachaça, estresse, discussão só poderia terminar em tragédia. É bem isso que aconteceu, viu, Furlan? E agora, é claro, tem que confrontar todos esses depoimentos, porque, como eu disse, pelo menos 6 pessoas prestaram depoimento aqui à delegacia da Fazenda Rio Grande, e as 6 pessoas confirmaram, né, que os dois se encontraram naquele sábado e que foram, na realidade, para a casa do Celso, onde estava a Moniele, e que ali aconteceu a discussão. Agora, o Celso, ele é de fundamental importância, ele precisa ser ouvido aqui na delegacia, até para confrontar. O delegado disse que ainda ele não libera o depoimento da mãe da Moniele, da dona Maria José, porque ele precisa confrontar as versões. Tem alguma coisa no depoimento da mãe que pode confrontar com o que o pai vai falar daqui a pouquinho aqui na delegacia. Então, o delegado já descartou a questão sexual, não há nenhum indício de violência sexual nesse crime, né? Mas o delegado precisa confrontar o que disse a mãe com o que vai dizer o pai, para saber exatamente se o pai não sabia mesmo que a filha foi assassinada e foi surpreendido com o crime, ou se ele sabia e escondeu alguma coisa. Então a gente está aguardando a chegada do pai, isso deve acontecer a qualquer momento aqui na delegacia da Fazenda Rio Grande. Furlan. Obrigado, Thiago. A gente fica tão triste com essa